bem, alunos? Meu nome é professor Anderson e hoje eu tenho uma aula básica para vocês sobre funções. Vamos lá? Então, alunos, nós temos agora a nossa aula de funções. E a função que eu vou apresentar para vocês hoje é uma função em referência à variável x. Por isso que nós temos f de x. Tem funções que é em referência à variável p, b, a. Então, cada função vai ter uma variável para ser substituída. Nesse caso, como essa função vem com f de x, significa que nós vamos fazer a substituição no elemento x, ou seja, a variável x vai ser substituída. Esse caso é uma função do primeiro grau, do tipo de função afim, e ela é uma das funções mais simples que nós temos aí no desenvolvimento das atividades. Porém, ela tem bastante coisa a ser explorada. Então, vamos lá para as primeiras partes de uma função que a gente vai trabalhar. Primeiro, nós temos que entender o que é um domínio de uma função, contradomínio de uma função e imagem de uma função. Vamos lá por parte. O que seria o contradomínio de uma função? E o que seria o domínio de uma função e a imagem? O domínio são os valores que nós vamos substituir na variável x. Então, vai ser estritamente relacionado à variável x. Esses valores geralmente são dados pelo exercício, tá? Ou pela prova, ou você vai criar esses valores para você definir a variação da sua função. Ou seja, se você tiver como 0, como 1, como 2 e como 3 valores para o domínio, significa que nessa função você vai substituir cada valor desse no lugar de x. Para cada valor é uma conta separada. Não tem como fazer uma função de uma vez só com os 4 valores aqui. Então você vai substituir o 0 na função, fazer o cálculo, substituir o 1 na função, realizar o cálculo, substituir o 2, realizar o cálculo, substituir o 3 e realizar o cálculo. O que seria o contradomínio? Contradomínio é um conjunto onde vai ser abrigados as respostas das funções, ou seja, você substitui o 0 na função. Quando você substitui o 0 na função, esse 0 vai ser calculado quando substituído no lugar do x e vai te resultar um valor. Esse valor deverá estar dentro do contradomínio. Lembre-se, o contradomínio pode abrigar vários outros números, mas obrigatoriamente tem que ter as respostas de todos os valores de x substituído na função. Ou seja, domínio é um conjunto um pouco mais amplo, às vezes vai ter só os valores das respostas da função e às vezes também nós vamos ter os valores aqui relacionados também a valores que são externos à função, que não vai fazer parte dessa função, mas que vão estar dentro do contradomínio. Isso é diferente do domínio. O domínio, todos os valores de x devem ser obrigatoriamente substituídos na função para originar respostas, ou seja, valores de y. E a imagem é um conjuntinho um pouco peculiar. O que significa a imagem? A imagem, pessoal, ela está dentro do contradomínio, porém, ela é mais restrita, vai ser somente as respostas do x. Substitui o x, você vai obter respostas para ele, vai obter valores y. Esses valores y são as imagens, tá bom? Tome cuidado, contradomínio pode ter elementos que não fazem parte da sua função, porém, a imagem somente são elementos provenientes das respostas do x substituído na função. Vamos entender um pouquinho melhor? Vamos aqui para a nossa próxima página. Aqui nós temos uma tabela de função. Aqui eu vou colocar alguns valores do x que nós temos lá e depois a gente vai lá no rascunho verificar alguns outros valores. Aqui os valores de x que nós colocamos foram o 0, o 1, o 2 e o 3. Então nós vamos na nossa tabela substituir os valores para x. 0, 1, 2 e 3. Essa tabela de função serve para você organizar as substituições do x e os seus valores correspondentes às suas respostas. Ou seja, substitui x por 0, você vai obter uma resposta y. Essa resposta y vai estar alocada na linha do 0. Ou seja, vou substituir o x por 0 e vou ter uma resposta y. Essa resposta y vai ser correspondente a 0 na sua função. Então vamos iniciar o cálculo aqui. O cálculo é bem simples, pessoal. Tome bastante cuidado na hora de realizar o cálculo de uma função. A função é uma regra e ela vai ser utilizada em todo esse contexto meu, em toda essa questão, desde o 0 até o 3. Então vamos lá. Quando eu vou começar a realizar a minha função, a resolução, no lugar de x eu vou colocar o valor substituído, no caso é 0.
Então, eu tenho agora f de 0, a função em relação a 0. A minha função é 2x mais 1. Como eu estou substituindo x por 0, então agora no lugar de x, eu vou colocar o valor 0. Então, o que eu vou colocar? Não posso colocar só o 0 aqui, porque eu vou ter 20. Nós temos que entender que isso aqui é um monômio. Na matemática, monômios temos o coeficiente e a parte literal. Um monômio, entre o valor do coeficiente numérico e a parte literal, nós temos a multiplicação. Ou seja, isso aqui significa 2x, 2 vezes o x. Eu não posso esquecer disso. Então, nós retomamos aqui a parte numérica da função, que é mais 1. Então, agora eu tenho 2 vezes 0 mais 1. Isso vai me originar, 2 vezes 0 é 0, e 0 mais 1, eu tenho o valor numérico 1 como resposta. Então, meu primeiro valor para y é 1. Observe, 1 é referência a x0. Então, nós temos aqui uma referência entre x0 e y1. E o processo é o mesmo com 1. Ó. F de 1 é igual a 2 vezes o 1 mais o 1. 2 vezes 1 é 2. 2 mais 1 é igual a 3. Ou seja, meu y agora tem um valor numérico de 3. E assim por diante você vai realizando os cálculos e obtendo os valores de resposta y. Então, f de 2 é igual a 2 vezes 2 mais 1, que é igual a quanto? Quanto que é 2 vezes 2? 4, né? 4 mais 1 é igual a 5. Então, meu valor de y aqui, eu tenho como resposta 5. Professor, posso fazer direto? É obrigatório eu completar essa tabela? Pessoal, você fazer a conta parte a parte, evita a questão de você errar, coisinha boba, o jogo de sinal, etc. Então, eu aconselho vocês fazerem a conta parte por parte, tá? Mas nada te impeça de você fazer a função direto já. 2 vezes o 3 agora, mais 1. 2 vezes 3 é 6. 6 mais 1 é igual a 7. Então, o valor de y para mim agora tem um valor numérico de 7. Então, aqui nós finalizamos a parte da tabela da função. Então, nós temos a tabela completa, cada valor de x com a sua referência y. Tá? Isso daqui é muito importante vocês observarem. Por quê? Nós temos aqui a referência de uma tabela em que nós temos valores correspondentes entre eles. Ou seja, quando eu pegar o valor x0, ele vai estar relacionado com y1. Isso aqui nós vamos ver agora na nossa próxima parte, que é o diagrama da função, chamado diagrama de flecha. Como é que eu faço um diagrama de flecha? Ele vai relacionar o seu domínio com o seu contradomínio. Então, nós temos aqui o conjunto dos elementos x, que nós podemos definir ele como conjunto A, e aqui nós temos o conjunto com os elementos y, que nós podemos definir como conjunto B. Essa função é dada substituindo os elementos de A para originar os elementos de B, ou seja, a função é dada de A para B, onde eu tenho x como 0, 1, 2 e 3. E eu tenho o meu y valendo. Vamos retornar aqui para a gente ver os y. 1, 3, 5 e 7. Então, eu tenho y 1, 3, 5 e 7. Pessoal, o meu contradomínio, que é o meu conjunto B, ficou restrito a esses elementos, porque essa função foi criada por mim agora e a gente conseguiu obter esses elementos para y. Mas nada impeça do seu conjunto y, ou seja, o seu conjunto B, onde estão os valores de y, ter valores que não pertencem às respostas aqui. Nossas respostas vão de 1, 3, 5 e 7. Nada impeça daqui você tiver um 2, aqui você tiver um 8, um 9. Tá? Isso pode acontecer no seu contradomínio. Não pode acontecer no seu domínio. O seu domínio tem que ter somente elementos que foram substituídos na função e originaram resposta. Então, esse diagrama de flecha, ele é chamado de diagrama de flecha porque nós vamos ter a relação de um valor com o outro. Esses valores, eles vão ser observados através de uma flechinha. Observe, ó, o 0 vai fazer referência com 1.
O 1 vai fazer referência com o 3, o 2 referência com o 5 e por fim o 3 referência com o 7. Então o diagrama de flecha vai ligar os valores de x às suas respostas y, tá bom? Esse diagrama de flecha, ele observa, dá para você observar a função com um outro olhar. Você verifica aqui de forma mais rápida a relação de cada elemento com o seu valor numérico correspondente. Então, a partir dessa definição, nós temos aqui o que seria o domínio. Vamos colocar o domínio como letra D, o contradomínio como CD e a imagem como I. O domínio, pessoal, são todos os valores que estão em A, ou seja, nós temos aqui o 0, o 1, o 2 e o 3. Então, esse daqui é o seu domínio. E nós temos o contradomínio, que vai pegar os elementos 1, 3, 5 e 7. Lembrando, pessoal, que isso aqui são conjuntos numéricos, né? Eles têm que ser dispostos por chaves, porque são conjuntos. E aqui a imagem, nesse contexto, a imagem é igual ao contradomínio. Isso geralmente acontece, mas nem sempre. Lembra que eu falei para vocês, às vezes no contradomínio vai vir elementos externos que não fazem parte ali da relação de imagem. Aí você vai ter que excluir eles e colocar só os elementos que têm flechinhas, tá bom? Então, nesse caso aqui, esse é o diagrama de flecha. Na próxima aula, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre gráfico de função. Tá? O gráfico de função vai colocar esses valores de domínio e imagem dentro de um plano cartesiano. Então, espero vocês na próxima aula. Foi um prazer estar com vocês nesse momento. Valeu!